Agora, por que eu falei que muitos criticam que quando prega esse texto e comete um erro? Pastor, erro Existem duas verdades. Mas por que um só voltou? Vamos descobrir agora porque um só voltou. Quem quer aprender, diga amém. É bom a gente pregar e mostrar na vida, sim ou não? Sim. Vamos lá para o texto. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Entendemos que Jesus está indo para a cidade santa chamada Jerusalém. Ele passa por duas cidades, Samaria e Galileia. E ele fez questão de entrar em uma certa aldeia. Jesus não precisava ir naquele lugar, mas ele foi. Por que ele foi? Porque ele sabia o estado daqueles 10 homens que estavam vivenciando algo terrível na sua vida. Há momento na nossa trajetória que pensamos que é o fim. Há momento na nossa vida que pensamos que Jesus não está nos vendo, mas ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe de todas as coisas e ele tem a hora certa de agir. Quando Jesus coloca os seus pés dentro daquele ajuntamento de pessoas, Jesus entra naquele ajuntamento de pessoas. Aleluia. E aparece no cenário bíblico 10 homens. Observa que os 10 não conversaram com Jesus. Os 10 não se aproximaram de Jesus. Mas os 10 homens, eles avistaram Jesus. E que quando eles avistaram, está escrito que os 10 homens fizeram um clamor. Grave isso daqui. Eles fizeram um clamor coletivo. Pastor, clamor coletivo? Sim, está no texto. Porque está no texto, eles levantam a sua voz, está escrito. Eles levantam, os 10 levantam o quê? A sua voz e passaram a clamar. E como foi o clamor daqueles 10 homens? Está escrito que eles clamavam e diziam: Jesus, tem misericórdia de nós. Isso é clamor coletivo. Não foi um clamor individual, não. Foi um clamor coletivo. Eu nem sabia que aqui hoje tinha uma mesa. Eu não sabia que aqui tinha foto. Eu não sabia que depois da pregação nós iremos fazer um clamor coletivo. Não sabia, mas o Deus que conhece tudo e sabe de tudo, Ele sabe, Ele conhece. E Ele me trouxe aqui para dizer: enquanto a igreja clamar coletivamente, eu vou agir. A presença dele está entre nós nesta noite. Oxalá que nós levantemos a nossa voz e clamamos a Deus. Se você ficar parado, nada acontece. Mas se você levantar a tua voz e clamar, barulho vai acontecer, ruído vai surgir no meio do vale, e Deus, ele vai agir em nosso. Eles levantaram uma voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A palavra tem misericórdia de nós. Eles estavam dizendo: Jesus, olha para o nosso estado, veja a nossa situação. Versículo de número 14 está escrito: e ele vendo, ele quem? Jesus. Observa. E vendo, disse-lhe, quem viu? Jesus. Ele disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote.
versículo 14. Conclusão do texto. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aleluia. A palavra limpos quer dizer purificado. A palavra limpo quer dizer desapareceu a lepra do corpo daqueles 10 homens que se posicionaram e passaram a clamar em busca do seu milagre. Agora pensa comigo. Eu quero me prender nesse texto para que você ouça, compreenda. Era 10 homens que estavam leprosos, sim ou não? Sim. Eles avistam Jesus e eles clamam, dizendo: tem misericórdia de nós. E que quando Jesus ouviu o clamor daqueles 10 homens, Jesus não se aproximou deles, não. Mas de longe, ele deu uma ordem. Deus. E a ordem do Cristo foi: ide, vão até o sacerdote e apresente-se-vos a ele. A primeira ordem foi: se apresente ao sacerdote. E está escrito que indo eles, conforme eles iam, a lepra também ia desaparecendo. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma só palavra. Uma só palavra dele é o suficiente para ele fazer um milagre na minha vida, na tua vida, na tua casa, neste lugar. Uma só palavra dele é o suficiente. Agora eu quero explicar isso daqui bem compassivo, pois tem muita gente que quando prega esse texto faz muita crítica sobre o que eu vou ler agora. Diga amém. Amém. Se você tiver com a Bíblia aberta, e se você não tiver, ouça. Versículo de número 15 diz o texto assim: e um deles quem? Um dos 10, vendo que estava são, ou seja, estava curado, voltou glorificando a Deus. Vendo que estava curado da lepra, voltou glorificando a Deus. Aleluia. Segura aí. Primeiro tópico: quando Jesus disse: ide se apresente ao sacerdote, é porque existia um protocolo na época. Como assim? Quando um homem, quando uma mulher tivesse sintoma de lepra, essa pessoa deveria procurar um sacerdote, porque era o sacerdote que examinava, e depois de 15 dias o sacerdote trazia o diagnóstico e dizia se a pessoa estava com lepra ou não. E qual era o sintoma de um leproso? O cabelo da cabeça começava a cair, micose e tumores espalhava sobre o corpo do indivíduo, e que quando a pessoa tivesse um sintoma de lepra, os familiares procuravam o sacerdote e dizia: o meu esposo, o meu filho, o meu parente está com sintoma de lepra, irei marcar uma consulta. Então era marcado uma consulta de rotina, e o sacerdote habitava onde? Em Jerusalém. Então todo aquele que era vítima de lepra passava diante do sacerdote. O sacerdote examinava a pessoa,
Depois que examinasse, colocava essa pessoa trancafiado dentro de um casebre, e essa pessoa não poderia ter contato com ninguém. Depois de 7 dias, essa pessoa se apresentava de novo ao sacerdote. O sacerdote examinava a pessoa e deixava a pessoa isolada mais 7 dias. Quando completasse os 14 dias, o sacerdote sabia se a pessoa estava com praga de lepra ou não. Esses 10 homens aqui, eles haviam passado pelo sacerdote. Esses 10 homens aqui já haviam recebido o seu diagnóstico. Para os leitores é bem sabido que na época passada existia um lugar chamado território dos leprosos, aonde a pessoa recebia o seu diagnóstico e era necessário sair da sua cidade, da sua casa, do seu vínculo familiar e ir para o território dos leprosos. Esperar o quê? Esperar a morte chegar. Sim, esperando a morte chegar. Mas na vida desses 10 homens, a morte estava cercando, sim. O diagnóstico de lepra estava sobre a vida deles, sim. Mas Jesus tinha um plano de salvação. Jesus tinha um plano de cura, e o seu nome seria glorificado. Aleluia, aleluia. Então, que quando Jesus disse: ide se apresentai ao sacerdote, ele estava dizendo: foi o sacerdote que trouxe o diagnóstico. Agora vai, se apresente, veja, testifique o milagre que eu estou fazendo sobre a vossa vida. Não importa qual é o teu diagnóstico, pois a última palavra vem de Deus. É Ele quem decreta, é Ele quem determina o milagre. Os 10 vão se apresentar ao sacerdote. Um deles, vendo que estava curado, ele voltou. Ele não foi se apresentar ao sacerdote, mas ele voltou e se prostrou aos pés de Jesus, dando glória a Ele pelo milagre que Jesus fizera. Aí Jesus olha para aquele homem de joelho, que antes era leproso e agora não está mais. Ele fez uma pergunta: não foram os 10 os limpos? Aonde estão os 9? E não voltaram para agradecer, a não ser um. Agora, por que eu falei que muitos criticam que quando prega esse texto e comete um erro? Pastor, erro é. Eu acredito que você já ouviu dizendo-lhe assim: só um voltou para glorificar a Deus. Os 9 são pessoas ingratas. Os 9 são pessoas que não reconhecem o milagre que Jesus fizera. Mas só um voltou para glorificar a Deus. Muitos falam, verbaliza isso. Mas na verdade, primeiro, existe 2 verdades. A primeira ordem foi: Jesus disse: vão e se apresente ao sacerdote. Ou seja, aqueles 10 homens estavam debaixo de uma palavra. A palavra de quem? De Jesus. Glória a Deus. Pensa comigo, irmão. Pensa comigo aí. Vamos fazer uma analogia. Eu ia fazer comigo, mas vou fazer com tu mesmo, tá? Aí é João. João aqui, João aqui. O João recebe um diagnóstico de morte. Jesus se apresenta para ele e diz assim:
João, vá agora, procura o teu médico, faça um exame e comprove com seus olhos o milagre que eu estou fazendo. Se eu estou no lugar de João, ouvindo a voz de Jesus, eu não olho nem para trás. Eu saio numa carreira que me embala, me pega. Primeiro tópico, aqueles 10 homens estavam debaixo de uma palavra. A palavra foi: vai, se apresente ao sacerdote, vão. E eles indo ficaram curados. Mas porque um só voltou? Vamos descobrir agora porque um só voltou. Quem quer aprender, diga amém. Amém. É bom a gente pregar e mostrar na Bíblia, sim ou não? Sim. Vamos lá para o texto. Versículo de número 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Agora o versículo de número 16 vai falar o porquê ele voltou. Versículo 16. E caindo aos seus pés, o homem que antes era leproso caiu aos pés de Jesus. Caiu-lhe aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Aleluia. Eis aí a questão, porque ele não pode entrar em Jerusalém. Ele não podia entrar em Jerusalém, foi por isso que ele voltou. Ele era samaritano, aleluia. Você lembra de Lucas? Lucas não era judeu, era gentil, mas o evangelho, a palavra chegou até ele, aleluia. Jesus vem salvar samaritano, grego, ele vem salvar o judeu, ele vem salvar brasileiro, ele vem salvar a todos. Os samaritanos não tinham comunhão com os judeus, e os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. Você lembra daquele episódio que quando Jesus ele para de frente a cisterna que Jacó havia deixado para o seu filho José, ele mandou os seus discípulos ir comprar pão. Ele ficou sentado de frente à cisterna. De repente aparece uma samaritana, uma mulher com um cântaro na mão. Ela veio buscar água para saciar a sua sede. Para os leitores é bem sabido, as mulheres acordavam cedo, era 6 horas da manhã que elas iam buscar água. Mas essa mulher aqui, ela não foi 6 horas, 7 horas, nem 8 horas, mas ela foi meio-dia buscar água. Porque ela foi meio-dia? É porque ela não queria ser vista pelas outras mulheres. Quando as mulheres avistavam a samaritana, apontava, julgava, condenava, chamava de prostituta, abaixava, humilhava ela. Mas Jesus foi diferente. Por quê? Porque ele não veio buscar sacrifício, ele veio atrás de misericórdia. Tem muitas pessoas aí que só apontam o dedo, critica, fica vendo quem caiu, quem deixou de cair. Isso não é evangelho. Evangelho é aquele que tem misericórdia de quem caiu. Evangelho é aquele que estende a mão e diz: Jesus te ama, se conserta na presença dele. E um dia a mulher samaritana se aproxima do poço. Jesus está sentado sozinho. Jesus olha para ela e disse: mulher, eu estou com sede, dá-me um pouco de água. Ela olha, vê as vestimentas de Jesus, identifica ele como judeu e disse assim: como pode, tu sendo judeu e eu samaritana, me pede de beber águas a mim? Não sabes tu que os judeus não se comunicam com os samaritanos?
Jesus verbaliza e diz: mulher, quando você beber desta água, você vai tornar a ter sede. Mas se tu soubesse quem é que está te pedindo, tu beberias água, e eu te daria água viva. Então os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. Foi por isso que aquele leproso, ele não entrou em Jerusalém. Mas ele volta. Ele dizia: agora eu estou curado, eu não posso entrar em Jerusalém porque eu sou samaritano. Mas tem uma coisa que não vai parar, que está dentro de mim. O que é? O meu grito de adorador. Ele coloca a sua face no chão e ele passa a glorificar a Deus em alta voz. Ele passa a glorificar a Deus em alta voz. Jesus olha para ele e diz: levanta-te, vai para a tua casa, porque eu não só te curo, mas também te salvo. Volta para a tua casa salvo. Aleluia! Gostou? Deixe seu like.